Graça, paz de Yahushua HaMashiach. Eu quero vos acompanhar, tá? Com um texto de Romanos capítulo 1, verso 28 ao verso 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Yahu, o próprio Elohim os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, desobedientes a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Yahu, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus amados, eu quero conversar com vocês que estão me acompanhando principalmente pelo WhatsApp, as pessoas que estão começando a despertar. Eu quero informar para você um conteúdo aqui um pouco diferente hoje. E a pergunta que você deve fazer para você mesmo é: como aprender e como estudar para que eu grave a informação e não se esqueça dessa informação? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que você se esquece de alguma coisa, todas as vezes que você lê e esquece o que você leu, significa primeiro que você não aprendeu e que você está doente. O nosso cérebro, em seu sentido natural, tá? Eu vou falar dessa forma. Ele não se esquece das coisas. Nós não éramos para esquecer do nosso passado, dos nossos dias. Quando nós esquecemos, estamos com a doença chamada déficit de memória. Isso acontece principalmente, é claro, por causa dos agrotóxicos e das químicas pesadas que estão presentes na sua e na minha alimentação. O presidente Jair Messias Bolsonaro, nesse ano, liberou mais de 450 agrotóxicos na alimentação da população. A desinformação aqui dos brasileiros é uma coisa estarrecedora. As pessoas estão sem informação, as pessoas não têm conhecimento. E quando elas vão estudar, elas adentram ao contexto de dependência e delinquência intelectual. Você sabe o que é um delinquente intelectual? Eu quero dizer para você o que é um delinquente intelectual. É aquele que depende de todo mundo para formar um pensamento. É aquele que não tem capacidade de, por si próprio, avaliar um sistema a fundo, observar o que tem por trás da informação, a fonte da informação, para ele formar uma opinião. Então, a maior parte das pessoas que assistem televisão se apegam demais a jornal de televisão, a o noticiário da imprensa, segundo o próprio Olavo de Carvalho, Enéas Carneiro, entre vários outros professores que tentaram ensinar a população a maneira correta de se desenvolver. E os brasileiros continuam assistindo o conteúdo da mídia
e dando credibilidade cegamente àquilo. Olha, eu vou aqui passar para você a maneira correta de estudar qualquer coisa. Você assistir uma coisa na televisão e dar crédito sem questionar o que você viu, você está sendo um delinquente intelectual. As pessoas que de fato formam sua opinião própria, tá bom? No contexto, em qualquer contexto que seja, tá? Sua opinião matemática, sua opinião científica, sua opinião filosófica, sua opinião sociológica, sua opinião política, todo tipo de articulação de opinião, para que seja realmente uma opinião, eu preciso comprovar os fatos por mim mesmo. Então preste muita atenção. Se você, vou fazer outro exemplo aqui. Se você está escutando eu falar para você, você está escutando que eu estou falando para você agora, e você dá credibilidade ao que eu falo cegamente, sem comprovar os fatos, sem fazer uma análise brusca dos fatos expostos no que eu falo, então você está sendo um delinquente intelectual, um dependente intelectual. Esse sistema do clero, de pessoas que são a fonte da informação, e os leigos, que são os dependentes intelectuais, está presente em várias partes dos países de todo o mundo. E aqui no Brasil, aqui no nosso país, nas faculdades, nas escolas, nas igrejas, em vários locais, as pessoas não sabem mais como formar uma opinião, porque as pessoas são dependentes demais de informação alheia. Elas não produzem suas próprias experiências, elas não acham mais que possuem capacidade própria de transmitir um pensamento. Então a gente não estamos vivendo num Estado democrático. Um Estado democrático, eu quero dizer para você que um Estado democrático, por exemplo, é um Estado onde toda a voz ela tem poder de ação. Se eu habito em um Estado democrático, a minha voz tem poder. A voz de cada cidadão em um Estado democrático tem poder. E isso, aqui no Brasil, as pessoas não compreendem por falta de informação. Simplesmente por não avaliarem, não comprovarem os fatos por si mesmos. Infelizmente, se os jovens, a população não acordar para o que de fato é uma democracia, nós estaremos entrando em um sistema totalmente totalitário. E nós estamos vendo também que ele é tecnocrático através da tecnologia e através também de ditaduras avançadas. A gente vai, infelizmente, a vida da população, das famílias, vai ser totalmente, plenamente controlada pelo governo. Todos os brasileiros, por exemplo, todos os brasileiros, minha gente, já são escravos da dívida pública e as pessoas não têm noção do tamanho do problema que isso é. A população não tem mais voz, o cidadão perdeu a voz, por quê? Porque se deixou se submeter. Então eu dei um exemplo aqui do que é um Estado democrático, para você que está me escutando, você aprender a ser independente na maneira de pensamento e opinião. Não adianta você ser um escravo de ideias e opiniões alheias. Você tem um cérebro único que funciona como qualquer outro ser humano. Agora, só que você chega a ter pouco conhecimento devido às suas escolhas. Você escolhe ter ou não ter o conhecimento. Você é que escolhe pensar por si próprio, ou você deixa todo um maquinário tecnocrático e ditador pensar no seu lugar. Então coloque as peças na mesa, o que eu estou falando aqui, coloque as peças na mesa e avalie se você tem pensamento ou se você é mais um que deixa todo mundo pensar no seu lugar. Entendeu? Então, um dos piores problemas aqui com a educação aqui desse país, com a educação da maioria dos jovens, maioria das famílias, o pessoal perdendo a educação, perdendo a ética, por quê? Porque são escravos de informação.
e você não pode, de forma alguma, você pode ser um escravo de informação. Você precisa ser independente. Você precisa procurar se desenvolver da maneira correta, não ficar super dependente de experiências e opiniões e pensamentos alheios. Só assim nós chegaríamos a ter, de fato, um sistema plenamente democrático, se a nossa educação fosse essa aqui. Né? Mas a educação que nós aprendemos na escola pública aqui do Brasil não é dessa forma que eles ensinam. Tá? Eles ensinam você a obedecer um mercado pré-definido, um tipo de projeto pré-estabelecido antes mesmo de você nascer, e você não tem liberdade para dar a sua própria opinião sobre o que o professor fala ou sobre o que um doutor fala. Você não pode refutar, ele não pode estar errado. Só ele está certo, você tem que aprender porque você não tem cérebro. Quem tem cérebro é seu professor. Infelizmente isso é um sistema totalmente errado e antidemocrático, porque onde eu só tenho um clero, que é a fonte de informação, e os dependentes intelectuais, esses que estão aqui nesse estágio de dependência, eles não vão se desenvolver. Não vão se desenvolver porque nós estamos criando uma cadeia de desigualdades, entendeu? Dizendo que uma pessoa tem mais capacidade que outra. Isso é uma grande ilusão. O cérebro de todo mundo é igual. O cérebro de todo mundo biologicamente é feito exatamente igual, e as pessoas não param para questionar esse fato. E isso daí, infelizmente, está atrapalhando vários jovens se desenvolverem, infelizmente, várias pessoas a curarem também suas deficiências psicológicas, tá? E empáticas, porque estão aderindo a essa informação podre, que a mídia, o sistema político, tá, está introduzindo na mente das pessoas. Então, meu conselho para você é, tá? Eu, como pesquisador independente, não preciso de certificado nem nada disso. O que é um certificado? Apenas um pedaço de papel. Você é o que você estuda, tá? Você estudar, você tem tanto mérito quanto uma pessoa que faz faculdade. Eu sou pesquisador do Índice de Desenvolvimento Humano já faz mais de 8 anos. Não parei de estudar, nunca vou parar de estudar, porque as pessoas que têm formação, elas serão possivelmente as próximas fundadoras de opinião pública dessa nova geração que está nascendo, desses novos jovens que procuram o seu espaço no mercado, que procuram também o seu espaço, tá? Democrático na sociedade. Então, a formação de opinião, tá? Para você estudar da maneira correta e você formar uma opinião, você precisa se desprender, tá? Da delinquência intelectual, que é você olhar uma coisa e pela primeira vez já dar crédito cegamente, sem comprovar os fatos a fundo. Então, os piores delinquentes intelectuais que nós temos aqui nesse país, os piores, são aqueles que assistem à televisão, aqueles que absorvem o conteúdo da televisão como verdade absoluta. Todos os brasileiros que assistem televisão, assistem à imprensa, a imprensa obedece a um cronograma. A imprensa obedece a uma agenda. A imprensa não tem compromisso em dizer a verdade para você. A mídia, todas as mídias que nós temos aqui, a imprensa aqui do Brasil, obedece a um mercado, a um sistema de mercado. Você não pode dar crédito, tá, como se fosse verdade absoluta, porque a mídia, nada das propagandas da televisão tem interesse em te mostrar a verdade. Eles estão ali apenas fazendo, tá, obedecendo a uma agenda. Para você ter opinião formada, você precisa comprovar os fatos por si mesmo, coisa que a maior parte do brasileiro tem preguiça de fazer. Essa é a realidade daqui, tá, do nosso país. Infelizmente, pouquíssimas pessoas estão com dialeto desenvolvido porque não estão estudando para comprovar os fatos por si mesmos. São preguiçosos, tá? Dependem que o governo, que a televisão, que tudo pense, articule pensamento no lugar deles. E esse é o pior problema que você pode encarar na sua vida. Quando você deixa todo um maquinário, todo um sistema pensar no seu lugar e você não tem pensamento mais.
A televisão pensa para você, seu celular pensa para você, a internet pensa para você e você não pensa mais. Então preste atenção, jovem, no que eu estou falando para você, porque isso vai definir o seu futuro no mercado. Isso vai definir o seu futuro, tá? Na área de empreendedorismo, na área financeira, na área sociológica, na área filosófica, na área espiritual, tá? Isso vai definir o seu futuro. Então preste atenção, ok? Eu agradeço a oportunidade de vocês me deram. Peço a vocês que compartilhem esse conteúdo, compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Essa é a minha colaboração como cidadão, tá? Mandando aí meu abraço para os grupos do Telegram, Nossa Resistência Cristã, mandando meu abraço para o pessoal do grupo Escolhi Despertar, do WhatsApp, e mandando também meu abraço para o pessoal que me assistiu pela YouTube no canal Alerta Geral, tá? Boa tarde para todos vocês.